Vamos ler aqui na palavra do Senhor, em Jeremias, capítulo 18, versículo 1 em diante. Vamos lá. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Nós temos que descer à casa do oleiro. E quem é a casa do oleiro? É a igreja do Senhor. A igreja do Senhor é a casa do oleiro, onde Deus trabalha em nossas vidas, né? Então, às vezes você tem tempo para tudo, mas não tem tempo de ir à igreja do Senhor Jesus. Busque a Deus, vá à igreja. A Bíblia diz aqui, Deus falando: desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Procure uma igreja de sua preferência. Se você não gosta de uma, vá para outra, mas que você vá ouvir a palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Diz também: e desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue às suas obras sobre as rodas. Ou seja, o oleiro estava fazendo o seu vaso. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se quebrou nas suas mãos, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: quando a gente está na igreja, sempre tem algo de Deus para nos alimentar. Sempre o Senhor Jesus nos orienta, de alguma forma Ele nos orienta. Aí diz assim, Deus falando para Jeremias lá na casa do oleiro: não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós nas minhas mãos, ó casa de Israel. Amém. O oleiro estava fazendo as suas obras, né? E o vaso que ele estava fazendo se quebrou. Mas ele não desistiu, né? Ele não desistiu e voltou a fazer novamente o vaso. Deus não desiste de você. Você é uma paixão de Deus. Ele não desiste de você de maneira alguma. Quantas vezes na nossa vida fazemos algo que dá errado? Quantas vezes e quantas vezes fazemos coisas nessa vida que dá errado? Mas Deus não desiste. Nós também não devemos desistir daquilo que a gente está fazendo. Se a gente faz alguma coisa e dá errado, vamos ver por que foi que deu errado, o que foi que deu errado, e vamos retomar a atividade novamente. Veja que aquele oleiro, ele não desistiu, ou seja, ele disse: quebrou, não vou fazer mais não. Ele pegou o barro, amassou o barro. O que é amassar o barro? É você pensar aquilo que você fez na vida e deu errado, por que deu errado. Então vamos amassar o barro, vamos pensar, vamos ver o que deu errado e vamos começar novamente. A vida é um eterno recomeço. Na verdade, nessa vida não existe fim, existe sempre um eterno recomeço. Até a morte é um começo. Então você deve ver o que é que deu errado e procurar fazer novamente. O que aconteceu com o oleiro, Deus olhou e falou para Jeremias: vê, Jeremias, como esse oleiro, né, como o barro na mão desse oleiro, sois vós nas minhas mãos, ó casa de Israel. Como o barro na mão do oleiro, que é Deus, somos nós. E o barro na Bíblia, barro, madeira, representa a natureza humana. Quando nós encontramos na Bíblia Deus trabalhando com madeira, no caso da Arca da Aliança, representava a natureza humana. O barro também representava a natureza humana, da mesma forma que o ouro representa a santidade. Então Deus quer trabalhar na sua natureza, né? Ele quer refazer tudo de errado. Você sabia que às vezes a gente tenta transformar o mundo, mas o mais importante é nós transformarmos a nós mesmos. Tem tanta coisa que nós devemos aperfeiçoar, e por causa dessa falta de aperfeiçoação é que muitas vezes sofremos. Os problemas às vezes eles estão
dentro e fora de nós. E dentro de nós, às vezes, existem fatores que traem os problemas de fora. Então, você deve deixar Deus trabalhar na sua natureza, aperfeiçoar a sua vida, aperfeiçoar os seus instintos. O que é a natureza? O que é instinto? É aquilo que a psicologia fala de inconsciente, né? Manifestação do inconsciente. Deixa Deus fazer a sua natureza. Se você tem um instinto, você nota que esse instinto te prejudica, seja ele qual for, você tem que lutar, pedir a Deus para amassar esse instinto, para quebrar esse instinto, tirar alguma pedra. Quando o homem pecou, Satanás colocou dentro do homem como fosse um barro, o instinto do homem, e Satanás colocou pedras dentro desse barro. Então, nós sabemos o seguinte, que quando a gente faz uma panela, um vaso de barro e coloca no fogo, se tiver uma pedra dentro dessa panela, desse vaso, ela racha, ela quebra e não tem mais jeito. Antes do oleiro fazer a vasilha, o vaso de barro, ele amassa bastante e sente se tem alguma pedra, algumas pedrinhas dentro, e vai tirando para que o barro fique puro. Alguns deles chegam a peneirar o barro antes de começar a fazer o vaso. Quais são as pedras que você quer que Deus tire da tua vida? Existem tantas pedras dentro de nós. Nós somos seres tão imperfeitos. E aqueles que se acham mais perfeitos do que os outros são mais imperfeitos ainda. Aqueles que se acham diferentes são mais iguais. E Deus diz para nós: não poderei eu fazer convosco o mesmo que eu fiz com este vaso, o mesmo que o oleiro fez com esse vaso? Como o barro na mão do oleiro, sois vós nas minhas mãos, diz o Senhor. Você tem que deixar Deus trabalhar na sua natureza. Ah, porque Deus vai te dar isso, Deus vai te dar aquilo, tudo coisas externas, né? Deus vai te dar uma casa, Deus vai te dar isso, Deus vai te dar aquilo, então, coisa boa. Quem é que não quer? Né? Um carrinho, uma casa, né? Como diz o nordestino, um carrinhozinho, uma casinha. Mas o mais importante é Deus trabalhar no nosso interior, arrancando de dentro de nós todas as pedras que porventura existam, que venham nos atrapalhar. A maioria dos problemas vem dos instintos, ou seja, uma pessoa que tem um instinto de preguiçoso. Então essa pessoa tem que pedir ao Senhor Jesus que transforme esse instinto. A violência, alguém que tem o instinto de violência. Na televisão a gente vê cada coisa bizarras, crimes horríveis, né? Aqui mesmo na Paraíba, houve um homem que matou 5 pessoas numa casa só por causa de uma galinha, matou uma mulher grávida com 2 filhos na barriga, ainda deixou 2 pessoas feridas, além desses 5 que ele matou. Chegou a decapitar a cabeça de uma criança por causa de uma galinha. Isso é o instinto, o cabelo é o diabo, tudo bem, é o diabo, mas o diabo precisa de uma porta. Ele precisa de uma porta para entrar. Ou ele sai entrando em todo mundo assim. É o instinto que abre essa porta para que o inimigo entre e faça essas misérias. Então, se você tem um instinto mau, né, peça a Deus para transformar. Se você tem um instinto bizarro, peça a Deus para transformar. O que é que você... Só quem pode saber disso é você. Na sua casa, só quem entra é você e Deus quando você deixa. Peça a Deus para transformar, e Ele pode transformar. Mais do que Ele lhe dá coisas externas, que Ele vai lhe dar, com certeza, Ele lhe dá qualidades internas, capacidades, né, instintos aperfeiçoados. Isso é a maior bênção que nós podemos receber do Senhor nosso Deus. Né? Há muito que aperfeiçoar. Há dentro de nós muito que aperfeiçoar, porque pedimos tanto coisas externas e esquecemos das coisas internas. Nós somos como vasos na mão do oleiro. Deixa Deus te amassar. Agora não é te amassar, te quebrando, te matando, te dando doença, não. Ele vai te amassando no momento que você vai dando ouvido a Ele, vai deixando Ele agir, vai deixando Ele operar. Deixa Deus operar em tua vida, porque você é um barro na mão do oleiro, como diz o Senhor em Jeremias 18. Obrigado.